Olá, tudo bem? Tudo bem? Que bom que você está participando, né? E compartilhando estes vídeos aí. Estou aqui com o professor Alexandre, grande missionário, e vamos agora meditar no sétimo, que Deus detesta, que Deus abomina. E nós havíamos falado, feito a introdução no vídeo anterior, que isso tem atrapalhado. Isso atrapalha uma empresa, isso atrapalha uma família, isso atrapalha numa escola, isso atrapalha na sociedade, entendeu? Isso é terrível. Alguns lugares a pena vem na hora. Por exemplo, eu tenho um parente meu que trabalha numa penitenciária. E ele disse que a pessoa, quando comete esse tipo de erro lá, muitas vezes perde a vida, né? Entende? Aqui é diferente, né? Então, vamos ver qual é? Sétimo, que Deus detesta, que Deus abomina, que Deus odeia. Está em Provérbios, capítulo 6, o versículo 19. Diz assim, ó: o que semeia contenda entre irmãos. Alexandre, o que seria isso? Isso aqui é muito complicado. Isso aqui é muito difícil e eu confesso para vocês que a gente tem muita tristeza a falar sobre esse assunto, porque é um assunto que, se tem algo que envergonha o cristianismo, mas com força, é a pessoa que semeia discórdia e traz problema entre os irmãos. Em algumas famílias tem gente assim, né, que gosta de ver o circo, é aquela velha história, gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de colocar lenha na fogueira, aquela pessoa que gosta de ver a coisa pegar. Esse tipo de gente, eu fiquei muito triste quando eu vim para a igreja. Eu hoje entreguei a minha vida a Cristo já tem 20 anos, e quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu achava que eu não ia encontrar esse tipo de gente na igreja, mas eu me surpreendi quando eu vi que tem muita gente assim, Roberto, na igreja. Tem muita gente assim, e essa é uma das razões porque a igreja às vezes sofre e não prospera. E o pior é que a pessoa assim, ela não consegue perceber, sabe? Parece que o diabo fecha os olhos dela e ela não consegue perceber o mal que ela está fazendo para o cristianismo, para a igreja, para ela e para Deus. Isso é muito sério, isso. Muito sério mesmo. Vamos dar um exemplo aqui, Alexandre, um exemplo fácil do que é uma pessoa que semeia contenda entre irmãos. De repente, e aí junto com esse semeia contenda entra a falsidade também, né? Que a pessoa chega em você, se aproxima de você e faz uma crítica de outra pessoa para você. E aí ela colhe informações e ela leva para aquela pessoa lá e, ou seja, ela está fazendo contenda, ela está jogando um contra o outro, né, Alexandre? E numa escola, numa empresa, numa família acontece muito isso. Ó, você pode prestar bem atenção que a empresa que prospera não deixa muito isso acontecer. Igreja que prospera não deixa muito isso acontecer. Tá bem? Então, união, amor, compaixão, a pessoa confessar o pecado uns para os outros, não é você chegar e falar os erros que você cometeu, vocês têm que falar para Deus. Você tem que chegar e falar o erro que você cometeu contra aquela pessoa. Alexandre, até porque Mateus 5 diz o seguinte: se você desconfiar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você levar a sua oferta e colocar e depositar lá, vai lá e reconcilia você com ele. Nem é, Alexandre, eu ter alguma coisa contra o meu irmão, mas se eu desconfiar que o meu irmão está meio chateado comigo, está magoado comigo, eu tenho que chegar e conversar com ele, é isso? Exatamente. E acontece o oposto, porque o irmão que fica percebendo que você não está muito bem com ele, ou vice-versa, ele, em vez de chegar em você, o miserável vai nos outros, sabe? Esse tipo de gente que vai, em vez de chegar no Romildo e dizer: Romildo, aconteceu alguma coisa, eu te fiz alguma coisa, ele vai no outro e diz assim: o Romildo tá esquisito comigo. Ah, não sei o que eu fiz para ele. Ô miserável, vai falar com o Romildo. Porque quando você fala para o outro que o outro está esquisito com o outro e que o outro você não sabe o porquê, você acaba fazendo o outro pensar assim. Você já percebeu, Romildo, que às vezes a gente pode causar, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Você causa uma imagem ruim dos outros para uma pessoa que o outro nem conhece. E o outro fica com a imagem ruim da pessoa do que você falou sobre ela. E no final das contas, quando a pessoa vai conhecer o outro que tinha ouvido falar mal, ela percebe que o outro não é ruim assim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei por uma cidade, conheci um senhorzinho de idade, um senhorzinho por nome Rafael, seu Rafael.
E meu irmão Rafael, às vezes eu visito ele. E um dia ele falou isso para mim. Falou, olha, rapaz, falaram mal de você para mim. Mas agora convivendo com você, congregando na mesma igreja que você, vendo você, indo na sua casa almoçar com você, fazendo trabalho missionário com você, eu vi que não é nada daquilo que falaram para mim. É o que o Alexandre acabou de falar aqui. Ó. Tá vendo só? E a gente fica triste. Eu falei, irmão, eu não quero nem saber quem falou mal de mim para o senhor. Só quero orar para essa pessoa. Nem me fale, irmão. Porque a gente é tentado, às vezes, a nossa natureza, às vezes, é terrível. E se a gente souber, a gente acaba ficando chateado com aquela pessoa, né? Não deve. Mas a melhor coisa é você orar. Porque Jesus deu um conselho, olha, eu odeio aquelas pessoas que te perseguem, te provocam. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Ou seja, para o cristianismo fazer sentido, eu tenho que aprender a perdoar aquela pessoa que está criticando, está falando mal de mim. Tem um outro lugar que eu fui e tem uma pessoa, que eu não vou nem falar o nome dessa pessoa, essa pessoa fez tanto mal para mim, sabe? Mas assim, hoje eu converso com essa pessoa, orei muito por essa pessoa, e foi orando por essa pessoa que Deus me ensinou a amar essa pessoa, se preocupar com essa pessoa, entende? Então acho que o segredo é obedecer o que Jesus pede na palavra dele, né, Jesus, né Alexandre? Exatamente. E aí, Romildo, a gente estava lembrando aqui de alguns caminhões, né? Não é verdade? A gente estava lembrando de alguns caminhões. Por quê? Porque esse tipo de gente que gosta de contenda, que gosta de colocar lenha na fogueira, gosta de ver o circo pegar fogo, eles têm a mesma característica de alguns caminhões. Ô Alexandre, um dia meu irmão é caminhoneiro, ele dirige carreta. Eu trabalhei um tempo também como motorista, né? 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses, mas um outro ano lá, talvez 6 anos e meio quase. Mas eu estava um dia indo para Campo Mourão com a carreta, ele estava com um container cheio de carne. E eu ali peguei de Cruzeiro do Oeste até Campo Mourão. Uma Scania daquela 113, mas ela estava tão judiada, nós chamava ela de vó. Tenta imaginar como era quando você... E eu fui dirigindo. Quando você reduz aquele barulhão do motor. Vai lá, tenta imaginar. Então, e essas pessoas são assim, são igual essa avó, a Scania avó. Eles são assim, ó. Eles não ajudam em nada, são vagarosos, eles são aqueles que não contribuem quase nada, são aqueles que, se deixar de vir na igreja, parece que é até melhor, Deus me livre, né? Deus não queria que isso acontecesse, porque Deus ama todas as pessoas, mas são pessoas que só fazem barulho. Eles não contribuem para nada, mas são barulhentos. Sabe aquele caminhão que você está indo com ele? Aí você está numa terceira, ele está... Aí quem ouve o barulho pensa que o caminhão está a 100 por hora. Aí você engata uma segunda. Aí fala assim, pô, mas pera lá, o caminhão deve estar uns 120. Aí engata uma primeira. E o caminhão tá andando a 20 por hora. E como é que é falar dentro do caminhão deles? Então, aí você lá dentro do caminhão... a comunicação dentro do caminhão. Exatamente. Pessoas assim, olha que comunicação dentro da igreja, dentro da empresa, dentro da família, dentro de uma escola. Muito bem, Romildo. Você entrou no ponto X agora. Enquanto o caminhão fica... quem está dentro do caminhão para conversar tem que conversar assim, ó. Então, você viu lá? Vi! Então, dificulta a comunicação, porque é muito barulho e aí o relacionamento fica ruim. Para você viajar no caminhão desse, tem que ir assim, ó. É verdade. Porque não dá para conversar. Enquanto o caminhão não parar de fazer barulho, a gente não consegue conversar, não consegue dialogar, não consegue se entrosar, não consegue chegar a um ponto. E a mesma coisa dessas pessoas que causam esse tumulto dentro da igreja e dentro do evangelho. Eles prejudicam tanto o evangelho e faz a igreja andar tão devagar que faz os próprios irmãos terem dificuldade de se relacionar, se comunicar e chegar ao bem, que é o maior bem, que é de alcançar almas para Cristo e de apressar o retorno de Jesus. Meus queridos, vamos fazer o nosso melhor, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a se relacionar, tá bem? Evitar contenda, picuinha, muita conversa. Aliás, se eu não colaborar, aquele que comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. E se eu não contribuir, não colaborar com a pregação do Evangelho e atrapalhar, se pessoas se perderem por minha culpa, diz Mateus 18, de 1 a 6, que seria melhor para mim que nem tivesse nascido. Fica aí o recado. Um abraço, até o nosso próximo vídeo e compartilhe, viu? Deus te abençoe.